E olha, gente, durante um evento do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu que a liberdade de expressão, como qualquer direito, deve ser exercida com responsabilidade. Paulinha, traz os detalhes pra gente. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes participou do terceiro encontro virtual sobre liberdade de expressão. Aliás, ele estava lá para ser questionado sobre a preparação do STF e do Tribunal Superior Eleitoral para combater fake news nas eleições de 2022. Então vamos às falas de Alexandre de Moraes. Adrilles não vai bufar em nenhuma fala, ele só vai comentar ao final. Então, sobre liberdade de expressão. Eu defendo a absoluta liberdade de expressão, sou absolutamente contra a censura prévia. Mas quem diz o que quer tem que ter coragem de ser responsabilizado. Alexandre de Moraes também disse que o Brasil vive uma espécie de trauma causado pelos períodos aí de exceção, o que gera a compreensão de que liberdade de expressão é tudo. Olha o que disse o ministro. Temos que superar esse trauma. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Atentado contra a democracia não é liberdade de expressão. Ele segue. Essas pessoas que criaram mecanismos de desinformação querem utilizar liberdade para aniquilar a liberdade de expressão dos outros. Querem transformar mentira em verdade absoluta que não admite contestação. Não é isso que a liberdade de expressão admite. Não é o que a Constituição permite. O ministro também disse que acredita que as plataformas sociais, as redes sociais, elas não podem ser consideradas juridicamente como empresas de tecnologia, mas sim como mídia. É uma opinião bem parecida com a do José Maria Trindade. Ele já falou várias vezes sobre isso aqui no Morning Show. Olha o que ele disse. Ele disse assim, elas, as empresas de tecnologia, faturam mais que todas as empresas de rádio e televisão juntas, mas ao se esconderem como empresas de tecnologia, conseguem não responder a nada. Não precisam nem controlar pedofilia. O ministro também disse que a democracia do país não está sob risco, apesar de sofrer aí ataques, e também falou que o judiciário está preparado para o combate à desinformação, promovido pelo que ele diz aqui, milícias que tentam contra a democracia, não só nas eleições, mas no dia a dia. Muito bem, Paulinha, tá aí a fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente traz aqui para os nossos comentários, né? Joel Pinheiro, você é um cara que fala bastante de liberdade com responsabilidade. Você acha que o Alexandre está certo? Paulo, eu achei todas as falas dele aí corretas. Veja só, tinha um grande psicólogo, aquele Viktor Frankl, falou muito sobre o sentido da vida e o uso que as pessoas fazem da sua liberdade. E perguntaram para ele, o que você acha dessa estátua da liberdade aqui nos Estados Unidos, da estátua da liberdade, esse grande monumento americano? Ele, olha, eu até entendo, mas ele via com ressalvas, porque para ele tinha que ter ao lado dela a estátua da responsabilidade. A liberdade, o exercício da liberdade, que é um dos nossos bens mais preciosos, ele necessita, ao seu lado, da responsabilidade. Se não tiver isso, vai ter que ter a lei para fazer as pessoas andarem minimamente dentro dos parâmetros. Por exemplo, se eu estiver num avião e eu começar a dizer, tem uma bomba embaixo daquela cadeira, e não tiver bomba, e for uma invenção minha, eu sairei preso daquele avião. E tem que ser assim. Se você permite qualquer coisa, então qualquer arruaceiro pode destruir a vida e atrapalhar a vida de todos os outros, usando, ou melhor, abusando da sua liberdade de expressão. Num plano maior, como de um país, de uma república, a gente tem usos da liberdade de expressão como ameaçar de dar uma surra, ameaçar de matar alguém. Isso, por acaso, pode? Numa democracia? Isso é o fim. Permitir isso é o fim da liberdade de expressão. Porque você dá liberdade total aí a quem quer usar da violência, a quem quer ameaçar, a quem quer colocar medo. Isso aí você tira a liberdade de expressão de quem é honesto, de quem está dando as suas opiniões com racionalidade e tentando discutir ao invés de perseguir os outros. Portanto, isso, incitações a golpe de Estado, incitações a subverter a ordem democrática, acusações de crime. Então, se eu chego e falo, a Dilma tem que ser preso, se eu chego e falo, deveria. O Lula pelo menos deveria estar preso. Agora, se eu chego e falo, Adrilles, você é um ladrão, você roubou, você matou essa pessoa, eu vou ser punido por isso. Eu estou caluniando ele. Se eu, como um político, chego e falo, essa eleição aqui, essa urna está fraudada. É bom você ter provas disso, porque você também está fazendo uma acusação que descredibiliza a própria confiança que as pessoas podem ter nas nossas eleições, e se você não tiver provas, você está agindo como qualquer golpista, qualquer caluniador, não só contra o indivíduo, mas contra a própria cerne
da democracia brasileira. Então, sim, liberdade de expressão é essencial e justamente para mantê-la é preciso responsabilidade. Essas falas do Alexandre de Moraes se compactuam com os atos dele, Zoe? O que eu vejo é uma inversão de valores muito grande. O poder moderador do Brasil, como o Toffoli falou, vê como criminoso o brasileiro que pede ordem e justiça para o país. Agora, traficante, petista, não são bandidos. Apoiador do Bolsonaro, são bandidos. O que o STF quer é espalhar as suas mentiras, quer usar a liberdade para acabar com a liberdade dos outros, espalhar mentiras e não ter ninguém para contestar essas mentiras, colocá-las como verdades absolutas. E no Código Penal já estava aí colocado injúria, calúnia, difamação como crime. Para que aumentar mais isso? Para acabar com a liberdade das pessoas é muito perigoso, como eu sempre falo, ter uma pessoa, um ser humano que está sujeito a atos falhos para decidir se o que você fala é verdade ou não. Se ele não gostar do que você falou, ele vai usar isso e vai falar, é crime. E é o que está acontecendo hoje em dia, por isso tantas prisões arbitrárias. O Salles, enquanto você estava no governo, aconteciam essas prisões. Como é que você via tudo isso que estava acontecendo, as ações do Alexandre de Moraes, enfim, naquela época, que nós estamos falando aí do final do ano passado para o início desse? Veja, o Supremo tem o papel... Primeiro, a maioria dos países do mundo, o ministro do Supremo não dá entrevista, não tem Twitter, não fala no Instagram, enfim, uma série de coisas. Aqui no Brasil, a própria TV Justiça acabou deturpando um pouco esse papel, transformando o órgão e várias das suas atuações em medidas que são claramente midiáticas. E se soma esse aspecto midiático uma visão claramente política, não há dúvida, né? Que pode decorrer, inclusive, da maneira pela qual ministros são escolhidos, o modelo brasileiro que cria esse sistema. De qualquer forma, o que fica claro no que está acontecendo hoje, e aqui as palavras da Zoe são absolutamente pertinentes. Você tem a história do Duralex sed lex, mas só por um lado. Então você aplica a lei com rigor para determinado grupo, que não por coincidência é sempre o grupo ligado ao Bolsonaro, e os outros grupos, invasão de terra do MST, depredação de prédio público, etc., tem sempre uma desculpa qualquer. Você vê, inclusive, a própria ação do judiciário sobre o legislativo também feita de maneira absolutamente seletiva. Quando foi para instaurar, por exemplo, a CPI da Covid, intervenção do órgão, né, na jurisdição do Rodrigo Pacheco. Quando foi para perguntar o porquê que o André Mendonça até hoje não foi sabatinado, não, isso é prerrogativa do Legislativo. Quer dizer, dois pesos e duas medidas. Até então, sobre isso que você está falando, desculpa te interromper, Vini, mas posso só te interromper, justamente para receber todas as pessoas que nos acompanham em todo o Brasil. Na Jovem Pan News nós estamos discutindo aqui justamente sobre essa fala do Alexandre de Moraes em relação à liberdade de expressão com responsabilidade. Isso. O Salles estava fazendo o Salles falou sobre a resistência pela sabatina do André Mendonça. O Davi Alcolumbre, hoje, mais cedo, disse que vai fazer um esforço concentrado a pedido do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para marcar essa sabatina para a próxima semana. Nossa. Então, na próxima semana, depois de 3 meses aí de suspensão, nós devemos ter finalmente essa votação e sabatina do André Mendonça. Achei que ia ficar para depois do Natal. Mas só para complementar, quer dizer, de fato, Vini, aí você vê 2 casos, 2 mil. Mas não é, isso está em vários episódios ao longo dos últimos 2 anos e meio. Então, uma seletividade acerca da maneira de conduzir o processo. Com relação a essa responsabilização da liberdade de opinião, eu até acho que o sistema brasileiro ele é inteligente no sentido de que ninguém é censurado previamente e tudo que você disser ou fizer pode ser escrutinado no sistema judicial. Esse é o sistema de responsabilidade a posteriori. O que está acontecendo, infelizmente, é que você não está vendo cumprir o processo, o devido processo legal, com ampla defesa, contraditório, etc., para que haja só ao final a responsabilização. As responsabilizações estão sendo impostas em caráter liminar, em caráter sumário. E isso, assim, é muito perigoso. Por quê? Porque você não deu oportunidade de defesa adequada, não seguiu o devido processo legal, não obedeceu à ampla defesa e vem numa espécie de visão acauteladora, não justificada,
Porque opiniões são opiniões. Não há nada que necessite de uma cautela imediata numa opinião. É diferente de atos, né? Então, uma opinião ela pode aguardar, sim, o processo, a instrução processual, né? Todo esse roteiro, e aí só, ao final, eventualmente condenar, e condenar naquilo que a lei prevê, que, em geral, né, deságua em indenizações. Então, mas eu queria colocar justamente aqui na nossa conversa alguns outros pontos dessa história que eu acho que são interessantes. Recentemente tiveram algumas publicações aí envolvendo a Sarah Winter. Lembram da Sarah Winter? Exatamente. Sim. Ela abandonou aí o governo, não apoia mais o governo, agora, enfim, está criticando bastante o presidente da República, Jair Bolsonaro, o governo como um todo. Até o Olavo de Carvalho foi em defesa dela ontem, se eu não estou enganado, criticando quem está abandonando ela e não dando algum tipo de apoio a ela. Mas meu ponto é o seguinte, nós estamos discutindo aqui liberdade de expressão, certo? Nós estamos discutindo aqui o poder de uma pessoa se expressar, de falar, enfim. Mas o que a Sarah Winter traz aqui é um ponto interessante para a gente debater também, que é justamente uma organização por parte do governo, representada pelo ministro general Heleno, com alguns ativistas, justamente incentivando esses ativistas a irem lá e agredir o Supremo Tribunal Federal de alguma forma. Digital. Isso está sendo colocado e acusado. A Carla e a Bia. A Bia já falou sobre isso. Tudo bem, Zoe, mas aqui a gente não pega quem falou, quem não falou. Nós estamos trazendo aqui uma acusação justamente para debater e ouvir a avaliação de vocês sobre isso. Isso é liberdade. Se realmente isso for verdade, for comprovado, isso é liberdade de expressão? Milícia de quê para quê? Se você coaduna, se você reúne um grupo de pessoas que eventualmente pensam de maneira parecida e que criticam, que tem um tipo de ojeriza ou contestação ao Supremo Tribunal Federal, o que isso constitui exatamente uma milícia? A PGR já engavetou esse inquérito de atos antidemocráticos que foi ressuscitado pelo mesmo, com outro nome, pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem sucessivamente prendido pessoas por crime de opinião. Ninguém agrediu, ninguém ameaçou, ninguém incitou exatamente um levante contra a ordem estabelecida, simplesmente todas essas pessoas que foram presas, e aqui eu nomeio Roberto Jefferson, o Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáquio, fizeram críticas acerbas, às vezes até metafóricas, alegóricas, vão expulsar Satanás de uma igreja, ao Supremo Tribunal Federal e a outras instituições. O presidente Jair Bolsonaro é permanentemente chamado de assassino, genocida e nazista. Chamado de nazista, inclusive, por ex-membros do Supremo Tribunal Federal. O que acontece com esse tipo de pessoa que eventualmente promove um ataque visceral ao presidente e a um governo conservador? Rigorosamente nada. O que deveria acontecer? Também, rigorosamente nada, porque a liberdade de opinião pressupõe exatamente sobrar. A democracia e a liberdade pressupõem algum tipo de opinião irresponsável, como, por exemplo, a do PCO, que defendeu a dissolução do STF. A democracia tem esse paradoxo. Você pode, exatamente, inclusive, promover e fazer apologia a uma ditadura fascista, como faz o Partido Comunista Brasileiro, quando promove o incitamento à ditadura do proletariado. Ou seja, a democracia pressupõe um caldeirão de opiniões que podem soar ou não ofensivas a quem se sente ofendido ou não. Agora, a questão é simples. Se alguém se sente ofendido, se alguém se sente atacado, se alguém se sente constrangido, que vá aos devidos meios legais de justiça. A questão é, o Supremo Tribunal... Deixa eu completar. O Supremo Tribunal Federal age, esse sim, milicianamente, tiranicamente, prendendo pessoas sem o devido processo legal. Hoje, vamos chamar os nomes pelos que eles são. Existem presos políticos no Brasil, presos esses que não conhecem sequer o teor de seus processos. Existe um princípio de injustiça, tirania Roberto e milícia promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Por favor, para a gente fechar esse assunto, que eu quero falar de Grammy ainda hoje. Paulo, só um cuidado, desculpa, João. O único que foi vítima efetivamente de algo que transcendeu as palavras, né? Esses ataques e ameaças que transcenderam as palavras, foi o Bolsonaro que tomou a facada. Exato. Então, precisa pensar nisso aí. O sujeito foi pego e preso, bem, enfim, mas julgado. Se tem alguém que a ameaça foi efetivada, foi contra ele. Vamos lá. Quanto ao meio, eu até concordo com o Salles. A prisão preventiva, no início de tudo, realmente é um abuso da justiça brasileira, não só do Supremo, mas em todas as áreas a gente vê esse abuso da prisão preventiva. Agora,
quanto ao que está sendo julgado, é muito mais que, eu dei uma opinião que ofendeu alguém. Não. São grupos organizados de pessoas que são financiadas, produzem material, financiadas, produzem material. Posso terminar? Eles são financiados, produzem material, disseminam material, disseminam difamação e calúnia, levam seguidores. Cadê as provas? Me fala uma prova. Para debelar uma quadrilha. Me fala uma prova. Alan dos Santos pediu golpe de Estado. Tá aí. Pediu golpe agora, para debelar uma quadrilha. O MST pede isso todo dia. O MST pede isso todo dia. Me fala uma prova. Não é para cooperar com o crime do MST, não. Agora, esse processo criminoso, o lugar é na cadeia. Criminoso, o lugar é na cadeia. Qual criminoso? É a milícia digital, o inquérito da milícia digital. Me fala um preso que não foi justificadamente preso. Oswaldo Eustáquio admitiu que fala da intervenção. Gente, você não pode incitar o golpe de Estado. Roberto Jefferson instruiu a fazer ato terrorista. Que ato terrorista? Então a pessoa, gente, você pode até criticar, você pode até criticar o jeito que foi feito. Sérgio Reis é um grande terrorista da sociedade brasileira. Roberto Jefferson, seu amigo, infelizmente, queria espantar o Satanás da igreja, Joel. Pelo amor de Deus, incitou o terrorismo. Incitou o terrorismo. Aquele tom de voz agradável. Eu queria muito, em primeiro lugar, que é esse que você mostrou aí? Tem imagens de um prêmio, esses momentos parabéns também. Fazem a gente ter coragem de seguir em frente e de nunca desistir. Eu queria muito agradecer ao Danilo Gentili pela homenagem que ele fez a mim, de entregar. Os jornalistas da Jovem Pan, eles recebem alguns prêmios do Comunix, recebem prêmios do IBEST. O meu é uma placa de honra ao mérito por aguentar isso. A verdade não é fácil pesa, a verdade é complicada. Qual prêmio eu mereço, diariamente então, né, Paulo? aqui no Morning Show, e eu agradeço. E eu queria muito compartilhar, Vini, esse prêmio com você. Você que é um homem. Eu queria compartilhar com você, Paulinho, com a Zoe, com o Joel, porque não é fácil. O Salles, o que a gente passa. É que o STF promove prendendo pessoas. Ele nem sabe do que a gente está falando. Nós estamos falando de uma outra coisa e ele segue em frente. Zoe, eu vou te dar 30 segundos porque eu quero falar de Grammy, por favor. Tá bom, vou tentar. A Sarah Winter, ela já desmentiu, falou que a imprensa inventou tudo o que ela falou. Olha como a imprensa joga contra o brasileiro. A Bia Kicis, que envolveram na história, e o Heleno já se manifestaram, falaram que nunca se envolveram nisso. A própria Sarah Winter falou que não. E ela falou assim, não estarei morando no Brasil em 2022, portanto não vou votar, mas pedirei que meus amigos, família e seguidores votem no Bolsonaro, caso me perguntem. Pois é, Paulo. Peraí, Adriles, ela tá no comentário dela, eu estou lendo aqui e informando vocês do que está acontecendo, né? Porque muita gente pode acreditar que a Sarah Winter falou isso mesmo, e deixar claro que não sou apoiadora da Sarah Winter, não concordo com a forma dela agir, mas temos que ser sensatos aqui e falar a verdade. Muito bem. Paulinha, nós vamos encerrar agora. Promovida pela imprensa. Tudo registrado. Pois é, mas aí é feito Nós vamos encerrar o Morning Show de hoje. Agora, falando do